Então, galera, todo mundo sabe que o nosso país, o Brasil, já passou por uma ditadura militar. Ou seja, o regime militar, a mesma coisa. Então, você sabe como essa ditadura aconteceu? Ou por que aconteceu? E as torturas que haviam nela? Então, hoje, galera, nesse vídeo você vai descobrir tudo isso e muito mais. Fala, galera, beleza? Eu sou o João Pedro Luna. E eu sou o Carlos Augusto. E tá começando mais um vídeo aqui do Tudo Sobre Tudo. E esse vídeo, galera, nós tínhamos que dizer a vocês que é um vídeo, digamos que especial. Chegamos a 100 inscritos. É uma meta pequena em relação a outros canais, mas a gente começou há pouco tempo. É uma boa meta. Estamos chegando a 2.000 visualizações, né? Ao todo 2.000 visualizações. E algumas pessoas tinham pedido sobre as 10 mortes mais bizarras da Bíblia. E como chegamos a 100 inscritos, esse vídeo vai ser o vídeo especial de 100 inscritos. Que é as 10 mortes mais bizarras da Bíblia. Deve estar saindo em umas 3 semanas ou menos. Então, galera, podemos definir a ditadura como sendo um período da política brasileira que foi governado praticamente pelos militares. Esse período se compreende a partir de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, ou seja, o povo não era ouvido, as pessoas não tinham poder na sociedade e na política, e sim os militares. Essa crise política, galera, se achava desde a renúncia de Jânio Quadros, que foi em 1961. O vice de Jânio Quadros era João Goulart, que pegou a política assim num clima bem adverso. E o governo de João Goulart foi de 1961 até 1964, que foi marcada por várias coisas novas, como os estudantes saíram na rua, revolta da população e trabalhadores, e que isso foi um pouco de preocupação para as classes conservadoras. Era como, por exemplo, os empresários, os banqueiros da Igreja Católica, como sempre, o pessoal da classe média e principalmente os militares. Todos eles temiam que o Brasil fosse para o lado socialista, lembrando que nessa época o mundo vivia o auge da Guerra Fria, aquela guerra entre o o socialismo e o capitalismo, e sendo que causou até preocupação nos Estados Unidos, que temiam, junto com as classes conservadoras brasileiras, esse golpe comunista. Os partidos da oposição, galera, como a União Democrática Nacional, a UDN e o Partido Social Democrático, o PSD, eles estavam acusando o Jango de ser responsável pelo golpe de esquerda e de estar responsável pelo que estava acontecendo no Brasil, toda essa preocupação de ser socialista. No dia 13 de março de 1964, Jango ele realiza um comício na Central do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, que ele prometia reformas de base, uma mudança radical na reforma agrária do Brasil, na educação e na economia. 6 dias depois, galera, no 19 de março, os conservadores organizaram uma manifestação contra João Goulart, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas nas ruas do centro de São Paulo. E o clima de crise política, as tensões sociais, no dia 31 de março de 1964, as tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas para evitar uma guerra civil. E o que acontece? João Goulart ele deixa o Brasil, se refugiando para o Uruguai, e os militares tomam o poder de tudo, decretando o ato institucional número 1, caça-mandatos que pegam os políticos que eram contra o regime militar e tiravam os poderes funcionários públicos. Então, galera, depois de entender do que foi um resumo assim do que foi o início, como começou a ditadura militar do Brasil, a gente vai partir para o nosso assunto principal, que são as torturas que aconteceu nesse regime. Então, galera, uma pesquisa coordenada pela Igreja Católica com a ajuda dos militares chegaram ao ponto que mais de 100 torturas, mais de 100 tipos de tortura foram usados na época da ditadura militar. Essa época foi chamada os anos de chumbo da ditadura militar, que teve início em 1968. E muitas dessas torturas, por curiosidade, já eram usadas no Brasil antigamente nos escravos. E essa tortura, galera, na época da ditadura era mais usada nas pessoas que eram envolvidas com a luta armada, para assim conseguir retirar informações dela. E primeiramente nós temos a cadeira do dragão, uma cadeira toda revestida de zinco e ligadas a terminais elétricos. Ele sentava lá o prisioneiro, o que eles queriam pegar informações, e davam várias descargas elétricas que, como o material era zinco, percorria por todo o corpo, e às vezes eles colocavam baldes
na cabeça das pessoas e davam descargas elétricas. E isso tudo é em busca de informação. Então galera, também tem o chamado pau de arara. O que é esse pau de arara? Era o seguinte, os prisioneiros eles ficavam presos com a barra de ferro entre o punho e o joelho. E ficavam pendurados a mais de 20 centímetros do chão. E para piorar, levavam choques, queimaduras de cigarro, puxão de cabelo e outras coisas horríveis. E também nós temos os choques elétricos. As máquinas utilizadas nessa tortura eram chamadas de pimentinha ou maricota. As pessoas que estavam nela levavam choques elétricos de acordo com a manivela que era girada pelo operador, a velocidade da manivela. Exatamente. Isso é manivela. E causava descargas elétricas, queimaduras e convulsões e até fazia as pessoas, os presos, morderem violentamente a própria língua. Eu acho que essa parte de morder a língua é a pior que tem, porque morder a língua é muito triste. Você tá lá comendo, muito feliz, você dá uma mordida na língua. Aí sai aquele sangue assim, aquele gosto de sangue. Tem uma vez que eu mordi minha língua a pontinha que saiu a pele, pô, sério mesmo, ficou um pedacinho da pele aqui na mão. E aqui toda a carne. E outra forma de tortura, galera, era o espancamento, onde os prisioneiros ficavam sentados e amarrados e os torturadores vinham com as duas mãos em forma de concha, que é o famoso telefone, e davam ao mesmo tempo com as duas mãos nos ouvidos dos prisioneiros, e assim podia causar surdez, os prisioneiros estouravam os tímpanos, e ficava com surdez pra sempre, infelizmente. Era uma das piores também. O cara fala, aí você fazia um negócio desse, aí o cara fala, ei, você... E também nós temos o soro da verdade. Por que será que tinha esse nome? Porque a substância utilizada era o pentotal sódico, era injetado nas veias das pessoas e ela fazia com que as pessoas não soubessem o que estavam falando. Você perguntasse qualquer coisa para ela, ela dizia sem contradizer, ou seja, ela não rebatia suas respostas, ou seja, ela falava a verdade sem saber que estava falando a verdade. Por isso o nome soro da verdade. E outra forma também, galera, que era bem usado, eram os afogamentos. Os prisioneiros, para se afogar, os torturadores, para conseguir afogar os prisioneiros, para que ele não fechasse a boca na hora do afogamento, alguns botavam tubos de água na boca e tampavam o nariz e botavam o tubo dentro do tanque d'água, da bacia d'água, e assim fazia com que o prisioneiro engolisse água. Ou de outra maneira também, segurando a nuca do prisioneiro, ele enfiava toda a cabeça, o máximo que desse, para que o prisioneiro ele se afogasse na água. E por último nós tínhamos a geladeira. Por que existe esse nome também? Os presos ficavam numa cela baixa e muito pequena e impediam que eles ficassem de pé. E eles davam choque térmicos, ou seja, uma hora eles colocavam uma temperatura muito fria e, detalhe, eles ficavam nus. Uma temperatura muito fria e depois na mesma hora colocavam uma temperatura muito quente. E além de tudo, eles ficavam colocando alto-falantes que são bem irritantes, que faziam uma tortura bem pesada com o homem. Precisa sair de lá louco, doido. E não contava às vezes. E outra coisa, sem água e sem comida. Passava dias e dias lá naquela mesma situação, sem comer nem beber. Realmente você tinha que jurar fidelidade, né? Porque pra você não contar, passando tudo isso, era algo bem sério. Mas eu sei que eles, mesmo que você contasse, eles sempre acabavam matando. Até hoje tem casos de pessoas que foram, na época da ditadura, foram sequestradas, raptadas, sumiram e nunca mais apareceram, houve indícios dela. Até hoje tem vários casos na justiça de pessoas que tentam encontrar essas pessoas, mas elas sumiram, ou seja, é óbvio e evidente que elas foram levadas para a tortura, mataram elas e esconderam o corpo, qualquer coisa assim. Porque eles sabem que o período da ditadura militar foi um dos períodos mais conturbados da história do país. Muitas mortes, né? Muitas mortes. Outra coisa boa lembrar também que era a mídia. Na mídia não podia se passar o que você quisesse, músicas ou filmes ou coisas do tipo. Era tudo regrado na forma do governo. A censura na época era muito forte. Muito forte. Não existia essa liberdade como tem hoje. Existia até algumas músicas que saíam e era com duplo sentido pra quem conseguia entender. Eles faziam duplo sentido. Tem até uma música que eu lembro que o cara falava que o Brasil
que o Brasil ia pra frente. E nos shows que ele fazia da coreografia, quando ele falava essa frase que o Brasil ia pra frente, ele dava vários passos pra trás. Ou seja, era o duplo sentido. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fala mais alguma coisa legal. Se você gostou, já sabe, como sempre, deixa aquele like, compartilha para os amigos, divulga. E novamente nós queremos agradecer pela meta de 100 inscritos. Nós sabemos que vai crescer mais aí daqui uns anos. E contamos com vocês que vai estar acompanhando desde o início. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, novamente deixa o like, compartilha, comenta os assuntos que você quiser a gente traga aqui. Isso ajuda bastante a gente inventar assunto para vocês aqui. Lembrando que esse vídeo é um vídeo especial, digamos assim, que entendedores entenderão. Neste momento eu estou... isso aí. Então não esquece de curtir nossa página no Facebook, que vai estar no link, o Twitter, e acho que é isso, né? Isso aí. Valeu! Valeu!